Bom, gente, vamos começar aqui uma parte que muitas vezes é vista assim com preconceito, que é a parte de cálculos na química, né, que é a parte de estequiometria, mas eu quero que primeiro, vamos desmistificar isso aí. Vamos perder um pouquinho o medo, não vamos entrar logo achando que a coisa vai ser difícil, que você não vai conseguir, que não é para você. Eu tenho certeza que se você tiver calma e paciência, vier aqui comigo, você vai aprender e vai deixar a coisa rolar com muita facilidade. Vamos nessa, que hoje mais do que nunca é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa! Cara, vocês já pararam assim para pensar por que é que o pessoal inventou essa história de massa atômica, massa molecular? Como foi que surgiu isso daí? Primeiro, vamos imaginar que quando você tem necessidade de medir alguma coisa, tipo, quando você fala assim, uma parede tem 10 metros. Pô, o que é que significa ter 10 metros? Ter 10 metros quer dizer que é 10 vezes maior do que 1 metro. E o que é 1 metro? É uma unidade que a galera inventou, é uma unidade arbitrária, é um padrão de medida. Sei lá, o metro é desse tamanho, mas poderia ser desse, poderia ser desse. Eu poderia ter escolhido qualquer valor para o metro, mas escolheram aquele lá. Então eu meço um comprimento em metros. Mas, gente, vocês já perceberam quantas unidades diferentes tem? Eu posso medir em metros, eu posso medir em pés, em polegadas, em jardas, e cada uma medida dessa é um padrão adotado, é um padrão arbitrário. Então, quando eu não tenho como medir uma coisa, você escolhe um padrão, você determina o padrão, e a partir daquele padrão, você vai medir lá a criatura, né? Então, a gente vai pensar a seguinte coisa: o átomo, ele é uma coisa muito pequena. Se o átomo é uma coisa muito pequena, medir o átomo é muito complicado. Medir a massa de um átomo não tem como você imaginar que vai pegar um átomo, só um, vai colocar lá numa balança e vai ficar piscando a massa do átomo. Isso não vai rolar. Então o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que adotar um padrão, tiveram que escolher um elemento para se tornar um padrão e eu medir todos os átomos a partir daquele elemento. Um dos primeiros elementos que adotaram como padrão foi o hidrogênio. Depois mudaram para o oxigênio e acabaram, por fim, definindo o carbono como padrão. Então, hoje, o padrão adotado é o átomo de carbono. Gente, não é só o átomo de carbono. Eles definiram que a massa do carbono seria 12. 12 o quê? U. E que diabo é esse U? É unidade de massa atômica. Então, olha só. Eles escolheram que o padrão era o carbono. Eles quem? A IUPAC, né? A união que pega e padroniza toda a química. Então, eles escolheram que o padrão seria o carbono 12. Então, todos os átomos iam ser medidos a partir daquele carbono. Eles podiam ter escolhido outro valor, podiam ter escolhido 24, 500.799,8, mas, porra, números estranhos. O melhor é escolher 12, porque o carbono ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Então escolheram a massa do carbono como sendo 12, mas esse padrão é arbitrário. Lembre, ele foi escolhido. Então, ó, o padrão tá aqui. Eu coloquei aqui pra gente, é o carbono com massa 12, que é o isótopo mais estável do carbono. Vamos lembrar uma coisa, isso aqui não é difícil de entender, esse U é uma unidade muito pequena. Vocês imaginam que eu estou medindo a massa de um átomo, cara. Se a massa de um átomo é muito pequeno esse U. Aí você vai dizer, pô, Michel, beleza. E como é que eu calculo a massa dos outros? A massa dos outros não é numa balança, é comparando. Você usa um espectrômetro de massa, que é um comparador entre as massas, e você vê quantas vezes o outro elemento é mais leve ou é mais pesado do que o carbono. Vocês querem ver aqui? Vamos tentar entender. Exemplo, quando eu chego para vocês e digo assim, o hidrogênio pesa 1 U. Se tiver em U, é unidade de massa atômica. Então é massa atômica, que é a massa de um átomo. O que é que significa o hidrogênio pesar 1 U? Não significa que você pegou o hidrogênio, colocou lá na balança e piscou 1. Quer dizer que você comparou com o carbono e a massa do hidrogênio é 12 vezes menor do que a do carbono. Como
o carbono é 12, o hidrogênio é 1. Então esse 1 quer dizer que a massa do hidrogênio é igual à massa do carbono dividido por 12. Se o carbono tivessem escolhido 24, aí o hidrogênio seria 2, porque o que eles conseguem calcular é a comparação, é a relação e não o valor absoluto. Gente, o magnésio, quando você vai lá na tabela, ele pesa algo em torno de 24 U. Pô, se o magnésio pesa 24, qual é o significado dessa massa? Significa que a massa do magnésio, ela é o dobro da massa do carbono. Como o carbono pesa 12, o magnésio pesa 24. Então o que os caras conseguem definir é quantas vezes o átomo é mais pesado ou é mais leve do que o carbono. Como o carbono foi o eleito, foi o escolhido, tá lá, ele é 12. Quando eu sei quantas vezes é mais leve ou mais pesado, eu calculo todos os átomos e eu faço toda a escala de massas. E esse padrão ele foi adotado em 1961. E a gente costuma dizer, gente, que uma unidade de massa atômica, nada mais é do que 1/12 do carbono. Pô, se o carbono pesa 12 e eu pegar 1/12, eu vou ter 1. Então isso é uma unidade de massa atômica. Vamos resumir? O que é que eu quero de vocês? Que vocês saibam que esse valor ele é arbitrário, ele foi escolhido. Que todos os átomos eles são calculados em função do carbono. E a unidade para medir a massa de um átomo é o U. Se vocês souberem isso, para mim tá ok. Então quando vocês virem em U, é a massa atômica. Beleza. Vamos para uma segunda coisa que é muito legal. Gente, eu acho que vocês conhecem a diferença entre elemento e átomo. Elemento é o conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico. Só que dentro de um mesmo elemento, eu tenho átomos com massa diferente, que são os isótopos. Então vocês imaginam, por exemplo, o cloro. Olhem só isso aqui, ó. Tem cloro com massa 35 e tem cloro com massa 37. Aí tu para e pensa, pô, se tem um cloro com massa 35 e tem um cloro com massa 37, qual é a massa que eu vou colocar lá na tabela? Eu nem posso botar o 35, nem o 37. Então vai ter que ser uma média entre o 35 e o 37. Porque, claro, eu vou ter que contemplar todo mundo. Tanto tem 35 quanto tem 37. Então, para colocar uma coisa correta, eu vou ter que fazer uma média. Mas, gente, não é uma média aritmética. Não é bem no meio ali, não. Não vai ser o 36, não. Porque eu tenho que olhar quem é que tem mais na natureza. Quando eu tenho esse valor, ó, 35%. Aliás, 70%, não sei nem de onde é que eu tirei esse 35%. 75% de todo o cloro é 35. Só 25%, gente, só 25%, ó, é 37. Pô, se 75% pesa 35 e só 25 pesa 37, se eu for fazer uma média, essa média tem que ser mais perto de 35, porque tem mais do que de 37. Então ela não é aritmética, ela é ponderada. E aí a gente chama o Ferreto para ajudar a gente, né? Como é que eu vou calcular essa média ponderada bem aí? Vai ficar assim, ó. Vocês vão simplesmente pegar. A massa vai ser igual a... Quanto é a porcentagem? 75. Vezes, quanto é a massa? 35. Mais, quanto é a porcentagem do outro? 25. Quanto é a massa? 37. Dividido pelo total, que é 100%. Então você pega a porcentagem vezes a massa e divide por 100%. Se fossem 3 isótopos, porcentagem vezes a massa do primeiro, porcentagem vezes a massa do segundo, porcentagem vezes a massa do terceiro e divide por 100. Cara, quando você faz isso, você vai ver que dá 35,5. E uma coisa bacana, você percebe que 35,5 é mais perto do 35 do que do 37. E isso era o esperado. E isso, gente, também cai na prova da seguinte forma. Às vezes os caras dizem assim, como é que a massa do átomo pode ser quebrada? Pode ser 35,5 se não tem nem meio próton, nem meio nêutron. Aí você lembra, opa, porque a massa do elemento não é a massa de um átomo só, é a média ponderada. Como eu posso ter vários isótopos, a massa pode dar ali entre aqueles dois valores, então ela pode ser uma fração.
Vamos pegar um outro exemplo? Vamos, porque aí eu tenho certeza que fica claro. Se vocês imaginarem o seguinte, gente, pensem comigo uma coisa. Olhem um outro exemplo muito legal. Se eu dissesse para vocês, cara, o magnésio, quando eu olho lá na tabela, ele pesa 24,3. E ele tem dois isótopos. Ele tem um isótopo que pesa 24 e ele tem um isótopo, um magnésio que pesa 25. Primeira coisa que a nossa cabeça já pensa, quanto é que deu a média? 24,3. Aí tu olha, pô, 24,3 é mais perto do 24 do que do 25. Então eu tenho certeza que do 24 a porcentagem é maior. Muitas vezes eu já elimino vários itens. Gente, eu vou chamar a porcentagem desse de X. E eu vou chamar a porcentagem desse de Y. Então eu tenho X do 24 e eu tenho Y do 25. Vocês ainda lembram como é que a gente calcula? Vai ficar a porcentagem, que é X, vezes 24, mais a porcentagem, que é Y, vezes 25, dividido por 100, tem que ser igual a 24,3. Gente, eu tenho duas incógnitas, né? Eu tenho X e o Y. Então, para resolver o sistema, vai ter que aparecer outra equação. Aí, o que é que nós sabemos? Que X mais Y tem que ser igual a 100. Porque X é uma parte, Y é outra parte, a soma tem que dar 100%. Eu vou afastar mais um pouco, para a gente ter espaço aqui para escrever. Então, colocar para cá. Vamos resolver esse sistema. Como é que a gente resolveria isso aqui na boa? Primeiro, eu vou ajeitar essa equação de cima. Eu vou passar esse 100 multiplicando bem aqui, ó. Então, vai ficar 24x mais 25y vai ser igual a 24.000 e... Aliás, é 2.430, né? 2 zeros. Beleza. E qual é a outra equação que eu tenho? X mais y é igual a 100. Gente, eu vou eliminar uma das duas incógnitas. Eu vou multiplicar a equação de baixo, porque eu acho que fica mais fácil. Eu vou multiplicá-la por menos 24. Se nós fizermos isso, nós vamos ter o quê? Ficaria 24x mais 25y é igual a 2.430. Aqui embaixo, menos 24x menos 24y é igual a menos 2.400. Soma essas duas equações. Eu posso tranquilamente cortar 24x com 24, 25 menos 24, eu teria que o y vai ser igual a 2.430 menos 2.400, 30. Pô, se o y ele é 30% e a soma tem que dar 100%, o y deu 30%, o x ele vai ser 70%. E a gente percebe que o 24 tem uma porcentagem maior do que o 25, até porque a média estava mais perto de 24 do que de 25. Vocês viram como a gente já aprendeu uma coisa? Então, quando eles quiserem calcular a massa do elemento, é só pegar a média ponderada dos isótopos. Então, a gente já sabe, massa atômica é a massa de um átomo. Massa do elemento é a média ponderada dos isótopos. Vamos para a terceira de hoje. Já colocar na nossa conta e começar a achar que é fácil. Gente, essa matéria é muito assim interpretativa. É o fato de você ler o que está escrito. Tem lá massa molecular. Gente, massa molecular é só não inventar. É a massa da molécula. O que é molécula? É um conjunto de átomos. Se a massa molecular é a massa da molécula e a molécula é um conjunto de átomos, quer dizer que a massa molecular é a soma das massas atômicas. Se a massa atômica é dada em U, a massa molecular também é dada em U. Lembre que o átomo é muito pequeno, por isso que a unidade é muito pequena, que é o tal do U, unidade de massa atômica. E a molécula também, pô, é uma pobre coitada muito pequena. Se ela é muito pequena, quer dizer com certeza que ela também é dada em U. Então vamos lá? Como é que ficaria a massa da água? Ficaria 2 vezes 1, que é o hidrogênio, mais 16, que é o oxigênio. Sempre as massas vêm na prova. Você não tem que saber decorada nenhuma. Se eu somasse isso daqui,
daria 18. Como é molecular, 18U. Então, ó, molecular, molécula em U. H2SO4 ficaria 2 vezes 1, porque são 2 hidrogênios, mais 32, que é o enxofre, mais 4 vezes 16, que é o oxigênio. Se vocês fizerem essa soma, daria 98U. Sempre lembrando, massa molecular em U. Tem uns vestibulares que são chatinhos, então eles cobram essa diferença, tá? Se for massa atômica, é um átomo, é U. Massa molecular é uma molécula, é U. Beleza. Aí você vai. E essa criatura toda? Aí você vai, Michel, essa é difícil. Não, só é chato porque tem muita conta. Se vocês olharem aqui, ó, eu começo que eu tenho 4 ferros. Como o ferro ele pesa 56, vou separar bem aqui, ó, ficaria 4 vezes 56, mais. Vocês estão vendo que eu tenho aqui, ó, podem olhar, um colchete. E eu tenho 3, quer dizer que eu tenho 3 disso aqui todinho, então vai ficar 3 vezes. Aí vocês têm um ferro que pesa 56, mais. Aí vocês têm um parêntese, ó. Ó o parêntese aqui, ó. E eu tenho 6 CN. Gente, o carbono pesa 12. O nitrogênio pesa 14. 12 mais 14, 26. Como tem 6, ficaria mais 6 vezes 26. Então, é chato? É chato. Mas dá para fazer? Também, sério, dá para fazer. Se vocês fizerem a soma disso daí, vocês vão encontrar que essa soma, tranquilamente, ela vai dar 860U. Aproximadamente 860. Então a gente conseguiria chegar lá, tá? Seria chato, mas a gente conseguiria. E a última espécie que eu tenho, que é o CaSO4.2H2O. Gente, quando tiver esse ponto, a massa da outra substância também conta, então você soma tudo. Como é que ficaria? Tem um cálcio, então eu ponho 40. Tem um enxofre, eu ponho 32. Tem 4 oxigênios, 4 vezes 16, mais tem 2 águas. A água, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Então, 2 vezes 18. Ficaria 4 vezes 16, 64. 2 vezes 18, 36. Aqui eu tenho 32 e aqui eu tenho 40. Gente, 40 mais 32 daria 72. 64 mais 36 daria 100. Então isso aqui daria 172. E a unidade que eu já quero ouvir, U. Então o que é que a gente sabe? Massa atômica, a massa do elemento, e a massa molecular, ela é dada em U, que são unidade de massa atômica. Beleza. Aí chega um número que muita gente já ouviu, que tem na cabeça, e às vezes só não faz, é a associação correta do que é que significa esse número. Gente, número de Avogadro. Vamos parar um pouquinho. Primeiro, eu quero que vocês ouçam bem. Avogadro. Porque às vezes a pessoa chama o rapaz de avogrado. Não existe avogrado, tá? É avogadro. Beleza. Uma coisa muito peculiar sobre ele. O número de Avogadro não foi descoberto pelo Avogadro. O Avogadro estava morto quando pela primeira vez foi determinado o número de Avogadro. Aí sai, pô, Michel, que porra é essa? É número de Avogadro, mas não foi ele que descobriu? Não, foi não. O que acontece é que a ideia foi dele. Ele foi genial. Porque vocês já pararam para perceber? O átomo é dado em U. A molécula é dada em U. Mas esse U é uma coisa palpável pra gente? Se eu dissesse, ó, segura aí que lá vai 800 mil U. Porra, tu não sabe se sai ou se fica. Porque você não sabe o que é 800 mil U. Se é muito, se é pouco. Então o U, ele não faz sentido pra gente. Então qual era a preocupação do Avogadro? Era fazer assim, beleza. Inventaram U. A tabela tá toda em U. Todos os elementos estão em U. Mas quantos átomos eu tenho que juntar para que o U seja transformado em gramas? Aí você vai dizer, Michel, mais ou menos. Eu digo, calma. Quanto é que pesa um carbono? 12U. O que é que ele queria saber? Quantos carbonos eu tenho que juntar para colocar numa balança e dar 12
só que no lugar de 12U, dá 12 gramas. Então ele queria saber quantas partículas eu tenho que reunir para que a massa seja colocada em grama. Cara, isso é genial. Então esse número ele não é um número de graça. Esse 6,02 vezes 10 a 23 é a quantidade de partículas que eu tenho que reunir para que a massa atômica seja colocada em grama. Vamos olhar o exemplo e vamos tentar entender isso aí. Gente, quanto é que pesa o carbono? Cara, o carbono pesa 12U. Mas o que é 12U? É a massa de um carbono. O que a gente conseguiu determinar foi que se eu juntar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, no lugar de 12U, eu vou ter 12. Só que eu vou ter 12 o quê? 12 gramas. Então é quantos átomos eu tenho que juntar para que a massa seja colocada em grama. Vamos olhar o outro. A água, ela pesa 18U. O que é 18U? É a massa de uma molécula de água. Então, uma molécula de água pesa 18U. Agora, se eu juntar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, no lugar de ter 18U, eu vou ter 18, só que eu vou ter 18 gramas. Então esse número é quanto é que eu tenho que juntar para colocar a massa em gramas. Pode ser átomo, pode ser molécula, pode ser íon, depende da substância a qual eu estou me referindo. Isso eu vou exemplificar bem para ficar claro e a gente não ter problema na hora das questões. Mas por enquanto eu quero que o conceito fique de boa, tá? É a quantidade que eu tenho que reunir para que a massa seja colocada em grama. É aí que surge a unidade fundamental da estequiometria, que muita gente passa por cima, que é a história do mol. Sabe, pô, o que é mol? Gente, vocês imaginam como é chato ficar dizendo todo tempo 6,02 vezes 10 a 23. Cara, o número é muito grande. O número é muito chato de dizer. Então, para poupar a gente, eles encontraram esse nome, mol. Então, o que é mol? Cara, mol, vamos aprender de uma vez por todas, é uma unidade de contagem. Para que serve o mol? Para contar. Como assim? Se eu dissesse para vocês que eu tenho uma dúzia, quer dizer que eu tenho 12 coisas. Uma centena, eu tenho 100. Uma dezena, eu tenho 10. Um milhar, eu tenho 1000. E um mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Então, mol não precisa ser de átomo, mol não precisa ser de molécula. Sempre olhem mol de quê? Por exemplo, se eu disser que eu tenho 1 mol de laranjas, porra, se eu tenho 1 mol de laranjas, quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 laranjas. Aí, se eu dissesse assim, não, mas peraí, eu quero 1 mol de elefantes. Ora, pô, se eu tenho 1 mol de elefantes, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 elefantes. É engraçado que se eu falasse assim, uma dúzia de elefantes, todo mundo diz 12 elefantes. 2 dúzias, 24 elefantes. Mas se eu dissesse 2 mols, aí você dá logo um passo para trás. Não sei. Cara, por que não? 2 mols eu tenho 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 elefantes. É ou não é fácil? Aí você diz, Michel, mas eu nunca contei elefante em mol. Claro que você nunca contou elefante em mol. Não existe essa quantidade de elefante na Terra. Então a gente usa esse número para contar coisas pequenas. Então, pelo amor de Deus, sempre que vier escrito mol, olhe, mol de quê? Por exemplo, 1 mol de átomos. Quer dizer o quê? Que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas. Quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, sério, morreu esse problema para vocês. Toda vida que eu quiser saber essa história de mol, é só vocês lembrarem o que eu acabei de dizer. 1 mol quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora, bora aproveitar que a gente está vendo isso aqui e vamos ver o que é a massa molar. Pelo nome, se vocês concordarem comigo, agora que vocês já estão super bem, vocês vão pensar assim, pô,
eu quero saber o que é massa molar. Gente, só não inventem na hora da prova, não comecem a achar que a coisa é difícil, quando na verdade ela não é. Imaginem vocês que vocês ouçam. Eu quero a massa molar, é a massa de 1 mol. Massa de 1 mol. E vocês já sabem o que é 1 mol. Então, se eu dissesse assim, o carbono, ele pesa 12 U. Sempre lembrem, se tiver em U, é a massa atômica. Então, o que é 12 U? É a massa de um átomo de carbono, só um. Agora, se eu dissesse, cara, eu tenho 1 mol de carbono. 1 mol quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. E qual é a massa? A massa ela vai ser 12, só que no lugar de ser 12U vai ser 12 gramas. Conclusão? A massa de 1 mol é igual à massa atômica. Só que a massa atômica é em U, a massa molar é em gramas. O que é massa molar? É a massa de 1 mol. É a massa de 6,02 vezes 10 a 23 unidades, que é a quantidade que eu preciso para que a massa seja colocada em grama. Não vamos travar não, tá? Vamos tranquilidade. Se eu dissesse assim, gente, o H2SO4, ele pesa 98 U. Gente, leiam com calma, não está em U. O H2SO4 não é uma molécula, então isso é a massa molecular. O que é a massa molecular? É a massa de uma molécula. Então, uma molécula, só uma, do H2SO4 pesa 98 U. Agora, se eu dissesse, gente, eu tenho 1 mol. Se eu tenho 1 mol, quanto é que vai pesar? 98. Só que no lugar de ser U, vai ser 98 gramas. E em 1 mol de H2SO4, eu tenho quantas moléculas? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Michel, por que agora são moléculas? Porque o H2SO4 é uma molécula. O carbono, ele era um átomo. Ficou mais ou menos tranquilo isso daí? Gente, lembrem que a gente está aprendendo os conceitos. Eu vou ver o último conceito dessa aula, aí depois a próxima aula é só como usar esses conceitos. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito bem. Aí na terceira aula, lá na frente, eu vou fazer muitas questões. Aí depois são vocês, né? É a hora de vocês. Mas eu não vou soltar vocês não, vou segurar na mão de vocês até lá. Vamos só ver o último conceito que eu queria aqui com vocês. Eu quero ver com vocês o conceito de volume molar. Como a gente viu até agora, volume molar vai ser o volume de 1 mol. Cara, só tem um volume molar que é muito importante para a gente e que a gente vai guardar desde agora, que é o volume molar de um gás quando ele está nas CNTP. Já tem gente até que salta o número, mas primeiro eu tenho que lembrar, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E como a gente confunde isso daí? Gente, essa temperatura, ela é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Então lembre, a CNTP é 0. 25 não é CNTP, é condição ambiente. CNTP é 0. E a pressão, ela é um atm. Então essas são as condições. Aí se você aplicar lá, PV igual a nRT, a equação de Clapeyron, você vai ter que a pressão é 1, o volume é o que eu quero, o número de mols eu quero o volume molar, que é o volume de 1 mol, o R é 0,082 e a temperatura é 273. Se vocês encontrarem isso, vocês vão encontrar que o volume de 1 mol de gás nas CNTP é 22,4 litros. Gente, há um tempo atrás houve uma pequena alteração nas condições normais e o volume passou a ser 22,7. Mas eu vou ser bem sincero, desde que eu fiz colégio, dizem que mudou para 22,7. Isso foi o século passado. E até hoje a gente usa o 22,4. Então o volume de 1 mol de qualquer gás nas CNTP, a gente vai continuar usando esse 22,4. Na boa essa história aí? Então essas são as grandezas químicas: massa atômica, massa do elemento, massa molecular, número de Avogadro, mol, massa molar e volume molar.
Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa. Aí vocês vão respirar, já dá um tempo, toma uma água, volta, a gente entende, depois faz exercícios. Depois que fizer os exercícios, a coisa fica muito tranquila e é hora de vocês. Beijo imenso, eu vejo já já vocês de novo.